trabalho que é, Maurício? Ô, Riba, surgiu, né, uma demanda no mercado que é muito caro, né, para as revendas fazerem, é uma necessidade que o mercado tem, que é atender produtores. Então, você pode fazer isso de duas formas. Você pode criar uma central de inteligência, que é isso que a gente está oferecendo para eles, que a gente consiga coordenar todo o esforço, todo o contato que eles têm com os produtores, para a gente direcionar o que esses produtores vão fazer. E basicamente é simples. Algumas decisões, algumas informações, elas podem ser entregues por atacado. Então, o que que a gente vai fazendo? A gente vai filtrando um grupo de produtores, melhorando a forma com que essa revenda ou essa pequena indústria lida com esses pecuaristas, de forma a ajudar esses produtores. E, evidentemente, a partir de determinado ponto, onde a gente vê que é temerário você fazer alguma recomendação sem conhecer a realidade do produtor, a gente recomenda, ó, a partir daqui você tem que buscar um especialista nessa área, pode ser um serviço veterinário, um serviço de nutrição, um serviço de acompanhamento de pastagem, mas a partir daqui você precisa de um técnico. Até aqui a gente pode te ajudar. Então, o que que a gente consegue com isso, Riba? A gente melhora a interação entre essa indústria ou essa revenda com aquele pecuarista que está no campo. Então, você cria aí uma fidelidade, evita com que esse pecuarista cometa erros, porque tem uma coisa muito interessante nesse trabalho. Ah, Fazer uma recomendação do que ele deve fazer sem ir lá na fazenda dele, geralmente é complicado, né? Mas algumas coisas a gente pode ajudar à distância. Mas geralmente, algum erro que ele está prestes a cometer, a gente consegue ajudar a evitar. ah, Então, isso faz com que o produtor, cliente, ele tenha uma capacidade de tomar decisões melhor em relação a não ter ajuda nenhuma. E com o tempo, evidentemente, isso aí vai se transformando num atendimento um pouco mais técnico, um pouco mais elaborado, inclusive em parcerias com indústrias. Então, a gente consegue, nesse ponto, Riba, linkar ou criar um cronograma de palestras, de cursos, de treinamento que pode ser feito com os fornecedores dessa revenda, ou no caso de que pequenas é a indústria, indústrias, né? o que ela mesmo faz, inclusive com parcerias com indústrias que não são concorrentes. Então, imagina que você tem uma indústria de nutrição que está trabalhando esse contato com os produtores. Ele percebe que o produtor tem um problema de pasto. Traz alguém ali da área de defensivos ou de fertilizantes ou técnicos da região para fazer algo e interagir com esse produtor. Então, tudo isso são serviços que a gente pode prestar com muita qualidade, melhorar muito a base técnica da clientela e, evidentemente, ter uma gestão toda, né, de dados daquele cliente. Um dos pontos que a gente tem trabalhado muito, e claro, é tudo começo, né? Todo um projeto que está se iniciando é ajudar o produtor a administrar o estoque dele. Ah, Então, a própria revenda ou a própria indústria começa a ter noção, de acordo com a base de dados que tem, olha, para você fornecer, né? exato. Você comprou determinada Sim. quantidade de sal para o teu rebanho, sal proteinado, da linha branca, né? Do sal mineralizado. Isso aqui tem que, pelo teu rebanho, isso aqui vai acabar lá na segunda semana de novembro. Então, vamos pensar na compra um mês antes, 15 dias antes, né? Vamos nos organizar para você não ficar no aperto. Enfim, é muita coisa aí que a gente vai lapidando, de acordo com cada uma dessas empresas e organizando para a gente atender. E claro, né? Vamos criando uma pirâmide, né, Riba? Então, Sim. você tem uma série de serviços que a gente consegue atender só na base da pirâmide. A hora que esse produtor começa a evoluir, aí a gente começa a ter atendimentos personalizados e, evidentemente, isso aí vai entrar numa questão orçamentária, vai entrar num atendimento que você fala, puxa, o produtor tal não tem condição de arcar com esse serviço, vamos criar um grupo de produtores na mesma região para a gente tentar compartilhar algum atendimento técnico, quem que pode atender, tem alguma indústria que pode ajudar, enfim, nós vamos criando soluções
justamente, Riba, para a gente combater um negócio que nós estamos alertando há muito tempo aqui na Tenagro, inclusive em aderência a esse debate ambiental. A pecuária, ela não precisa de transformação, como está sendo pregada aí há muito tempo. Nós estamos fazendo essa transformação há muitos anos. Professores, pesquisadores estão ensinando tudo que a gente precisa ser feito no campo há 50 anos. Produtores estão já adotando essas técnicas há 30 anos. O que está faltando é inclusão. Então, a partir do momento que a gente consegue prestar um serviço desse, via revenda ou via pequenas indústrias, nós estamos trazendo mais gente para o jogo, ou evitando que eles saiam. Então, na nossa leitura aí, claro, de uma maneira até um pouco romântica, a gente entende isso até como uma forma de prestar um serviço social que deveria estar sendo prestado por outro lado, só que está um buraco ficando aberto. Então, a partir junto com a iniciativa privada, a gente atende esse vácuo que está ficando aberto aí na política pública do Brasil, né? Perfeito. É, até por causa de problemas graves de orçamento para manter algumas entidades, né, que sempre foram tradicionais, né, nos estados, por exemplo. Uhum. Até nos próprios municípios, né, com institutos aí que ajudavam demais e estavam próximos do produtor, né? E, e olha que legal o que você falou, Riba. É uma discussão também que a gente sempre tem claro. Aqui eu vou dar a minha opinião, né? O pessoal quer reestruturar a assistência técnica. É, Ótimo. Só que eu acho que o nosso problema, isso é minha visão, justamente pela participação das indústrias das revendas no campo. Não é falta de oferta técnica que é o problema, é falta de demanda. Então, a partir do momento que a gente cria um serviço como esse, junto com revendas e indústrias, nós estamos criando demanda, Riba. Por quê? Porque eu começo a despertar naquele produtor, ele vai lá, ele começa a ter essa interação e fala: puxa vida, eu preciso de um técnico. Só que eu não tenho recurso. Ele vai demandar do Estado. Se eu vou via Estado e crio as agências, né, invisto nas agências de assistência técnica sem criar demanda, com quem que esse cara vai competir? Ele vai competir com quem já está prestando serviço. Então, eu preciso criar a demanda para a gente justificar o investimento na assistência técnica. E é isso que falta, é o produtor atento e buscar esse serviço, né? E é o que você falou, às vezes não tem orçamento ou não está conseguindo se organizar para disponibilizar esse orçamento, enfim, é um trabalho aí que a gente vê aqui na Tenagro, Riba, como algo muito promissor para os próximos anos, né? Então, um perfil que a gente tem aqui, às vezes a gente abre o trilho, né? E depois muita gente vai acabar fazendo, então isso é ótimo, né? Um uhum. mercado competindo em algo extremamente positivo aí para o setor, né? Aliás, você acabou de falar uma frase que foi dita ontem, num evento que eu fui aqui em Ribeirão Preto, que é um evento que estava falando a respeito da usina do futuro, né? Então, assim, foi um evento muito Uhum. bacana. A usina que nasceu há 300 anos para fazer açúcar, passou a fazer etanol, aí faz coisa para alimentação humana, animal, faz plástico degradável e tudo mais, né? E o sujeito falou a respeito de etanol, né? Tá falando a respeito de navio, avião, SAF, essas coisas todas. Ele falou assim, mas é importantíssimo o seguinte, a gente produz muito pouco etanol, a gente tinha condição de produzir muito mais etanol do que os Estados Unidos, nós estamos longe de produzir como eles. Só que a gente precisa criar demanda lá na Sim, Europa, na Ásia, na América do Norte. A gente tem exatamente. comprador por etanol que a gente precisa produzir, né? Exatamente. Riba, tem uma coisa que o pessoal não gosta muito, né? Ah, Principalmente quem tem uma visão mais estatizante, né? O que move tudo é demanda. Então, você tem demanda, vai ter investimento. é Você teve mercado. investimento, vai gerar emprego, né? E aí é isso que move, né, a economia. Então, eu tenho que pensar muito em demanda. E no caso do campo, de novo, nós estamos falando isso há 15 anos, Riba, inclusive escrito, né, para não ter jeito de falar que eu menti, está escrito. Há 15 anos nós estamos falando, a preocupação da pecuária em termos de sustentabilidade não é ambiental, é social. Vai faltar área, desculpa, vai sobrar área, né? Não, não vai faltar área, vai sobrar área, vai faltar gente para essas áreas. E é o que está acontecendo. Então o pessoal fala: precisamos ir lá, colocar mais 40 milhões de para, nós temos que fazer outra coisa com isso, porque ou a gente aumenta a demanda por carne para ocupar esses 40 milhões,
ou ele vai sobrar, ou eu tenho que colocar outra coisa ali, preciso saber se vai, né? Por quê? Porque a pecuária está agregando tecnologia num ritmo cada vez maior. Como foi feito com milho, como foi feito com soja, com todas as outras culturas, nós estamos chegando lá. É mais lento porque é demorado, né? Imagina, semina uma vaca, 9 meses e É, meio para tem coisa de nascer. 2, 3 anos, Ah, né? então demora, né? Até você ver a pecuária mostrar esses resultados. E a gente parte de uma base muito complicada, que todo o Brasil foi aberto na pata do boi, né? A primeira atividade que chegava era a vaca, né? Então, tudo isso, a gente cria uma linha cronológica que nos mostra qual que é o desafio para o futuro. E é exatamente isso. Tem que criar demanda, senão eu vou ter exclusão, né? E nos preparar para atender. Aí sim eu invisto, gero emprego, gero desempenho, melhoro o pacote tecnológico, tudo isso vai ter um impacto positivo ambiental. Tudo que nós estamos conversando na COP, né, a gente deveria estar tratando de uma forma um pouco mais prática, não dessa forma um pouco romântica, né? Romântico, você Você falou. idealiza um monte de coisa, tá, e o que eu estou fazendo ali para o cara que está ali apertado, apavorado, querendo sobreviver, né? Nós temos que ir lá atender esse cara, né? Nós temos que atender esse público, né? É outra coisa que parece que você foi no evento ontem, né? Que o cara estava falando a respeito de sustentabilidade, né? Que é um trabalho feito há muito tempo na área, né? Aí ele falou assim, sabe por quê? Você sabe o que que significa ESG? Significa Hum. é sobre grana. Essa eu não, essa eu não tinha ouvido falar ainda, não. Também É não, sobre achei grana, é uma bom. barata. Agora, Mas é verdade, Ribas. Parece feio. Outra coisa que eu estou falando há muito tempo, Riba, o ambientalismo sequestrou tudo quanto é palavra relacionada, discurso, né? sustentabilidade, ESG. Ou a gente pensa em tudo de uma forma pragmática, aliás, nós estamos numa semana fantástica, na minha opinião, do ponto de vista de informação. Primeiro, não sei se eu posso falar aqui, mas Ah, o livro do Leandro Narlock, eu achei que foi assim um divisor de água no período pré-COP, né, mostrando a necessidade desse pragmatismo. E de certa forma, Riba, no começo de outubro tem um artigo meu que saiu lá no Estadão, que é sobre agroquímicos. É, pô, eu quero bioinsumos. Beleza, mas eu não tenho como excluir o agroquímico do jogo. A gente durante um volta bom para a tempo, não, né? história. Vai acabar tudo. Então, nós temos que fazer as coisas andando pela frente, né? E essa semana que antecede a COP, nós tivemos muitas declarações nesse sentido que você está falando aí do evento que você foi em Ribeirão, que é se eu não pensar no capital, nas pessoas, tudo vai dar errado, né? Esse é o conceito de sustentabilidade. É um tripé. Você não pode deixar um de fora para privilegiar o ambiental, que hoje esse é o problema, né? Ao ambiente tudo, à sociedade e ao capital nada. Não vai dar certo. A gente tem que equilibrar, tem que fazer as coisas de uma forma bem coerente, pragmática e técnica. Então, está faltando embasamento técnico nessas discussões. Tá faltando ouvir quem está no campo. Olha, vários debates que eu participei recentemente, metas para 2050, metas para 2035. Algumas já foram passadas, né? O Ou vão Daniel ser Vargas passadas fala em isso, né? 2 anos. Pô, por que que o cara não está percebendo? Porque não está indo conversar com quem está no campo, executando os projetos, estão olhando para uma pecuária que infelizmente é contaminada por muita informação mal interpretada ou mal analisada, e aí sim você vai chegar num diagnóstico que não é o equivalente à realidade. Então, nós temos que ser um pouco mais cautelosos nesse ponto aí, né? Maurício, é legal que você tocou nesse assunto, porque assim, falando principalmente em revenda, né, a distribuição de insumos, né, agrícolas e veterinários, ele é exatamente a ponte do meio aqui entre a indústria e entre o cliente final, que é o objetivo de todo mundo, que é quem está na fazenda, trabalhando, fazendo carne, fazendo grão, fazendo mandioca, sei lá. E, então, se eu entendi direito, isso que você falou a respeito desse trabalho com a revenda, né, e também com os fornecedores, é lógico, é um trabalho de sofisticação de uma assistência técnica que a revenda já faz há um bom tempo, né? Fez praticamente nos últimos 50 anos, né? Exato, Riba. Aliás, eu acho que a maior parte, pelo amor de Deus, sem demérito aos dois principais operadores.
que é o produtor, que é o sujeito que vai correr o risco, nós temos que levantar a mão para o céu Que para não é eles, pequeno, né? e o pesquisador, né? Então, nós temos aí a pesquisa, as universidades, a Embrapa, todos os outros centros de pesquisa que a gente tem no Brasil todo, nós temos um trabalho muito grande feito ali e feito pelo produtor. Quem foi o principal, elo entre a pesquisa e o produtor foi a indústria e foi a revenda. Isso é mérito da indústria. E eu falo isso, eu me formei há quase 30 anos atrás, e eu queria ser aquele consultor de campo, o cara que vai lá ajudar o produtor, anda a cavalo, regular a plantadeira, tudo aquelas coisas. E de repente eu não tinha como me colocar nesse mercado, a menos que eu fosse para uma indústria ou para uma revenda grande, que Ah, foram eles estavam atendendo. Eu falei, beleza, então eu tenho que. O mercado foi me levando para a área que eu atuo hoje, mas esse mérito de levar esse contato para o produtor em escala. Claro que você tem consultores, empresas de consultorias ótimas, né, no Brasil atuando, mas em escala, quem fez isso foi a revenda. Né? Vamos pegar na área de pecuária mesmo. Olha o papel que as indústrias de nutrição tiveram nesse ponto. Pega hoje todo o esforço de ATF que está revolucionando a nossa cria brasileira. Estão lá as indústrias de sêmen, né? As empresas de sêmen estão lá, né? Então, Riba, isso aí a gente sempre soube que acontecia. O que nós estamos fazendo com esse trabalho não é reinventar a roda. Nós estamos fazendo algo diferente, Riba. A ideia aqui não levar lá o que a revenda e a indústria já faz. sim. É atender um público que não tem orçamento para fazer. Então, é muito caro para uma Alargar a base, revenda. né? Exato, eu quero trazer mais gente, né? É a pirâmide. A revenda consegue atender ali do meio para cima da pirâmide. Eu quero pegar a base da pirâmide para trazer mais gente para onde você vai finalmente conseguir atender com um recurso maior. Então, a gente está trabalhando numa área que é um desafio, do ponto de vista orçamentário, não técnico. É esse que é o nosso objetivo aqui. Mas beleza, eu falei um dia desse numa entrevista até que eu fui para a Expo Inter, eu fui de ônibus, né? Porque eu tenho muito medo de Hum. avião. Então, quando eu consigo evitar, eu saio fora. Então, o Carlão foi de avião, o cinegrafista também, eu fui de ônibus. Aí eu aproveitei, como eu tenho amigos em Maringá e Londrina, eu fiz uma parada em Maringá na ida e na volta eu fiz uma parada em Londrina. Uhum. E rapaz, aí que eu fui perceber que daqui onde eu estou, em Ribeirão, a Porto Alegre, são 42 horas de viagem de ônibus. Então eu até comentei assim, ah, você é louco, tal, você falei assim, não, é até bom para de vez em quando eu esfregar o Brasil, o tamanho do Brasil na minha cara, que eu esqueço disso, eu achei que fosse É muito mais bom. perto. Ô Maurício, é ainda, por mais que tenha gente entrando nesse em bom nível, no nível tecnológico, seja qual for, seja altíssimo ou seja pequeno, Hum. é muito diverso o pecuarista ainda, né? Demais, né? Vamos dizer. Bastante, bastante. Nós temos várias combinações de sistemas de produção, nós temos muitas possibilidades. Isso nos obriga, Riba, a ter um cuidado muito grande, de não ficar casando com determinadas tecnologias. Por exemplo, eu acho que nós temos hoje no Brasil duas inovações brasileiras que são fantásticas. A primeira é o plantio direto lá na agricultura e a segunda é a integração lavoura-pecuária, ou pode colocar floresta ou não, mas a integração de alguma atividade agrícola com pecuária. É, é incontestável o benefício, né? Mas Leva renda, né? na pecuária, criou-se um erro de comunicação, na minha opinião, que é focar todo o avanço, todo o ganho, todo o potencial na integração. E nós não vamos poder fazer integração em 160 milhões de hectares. Então, nós temos que começar a bater numa tecla da intensificação da pastagem, como resultado solteiro, né? Vamos dizer assim. E imediato, né? Tratar o pasto como agricultura. E eu não posso nunca, na minha opinião, falar de sistemas intensivos associando simplesmente e exclusivamente à integração. É integração e intensificação. Eu preciso tratar desse assunto dessa forma porque eu estou deixando muita gente para trás, criando uma informação que ela está incompleta. Então, isso casa com a tua pergunta. Nós temos muitas. Desbravíssimo. Tua pergunta não, mas é afirmação, né?
Nós temos muitas variáveis, muitas formas, muita combinação de sistema de produção, e eu tenho que tratar todos por igual para a gente não deixar ninguém desatendido. Senão, imagina, eu chego lá um produtor que já está fazendo uma intensificação gradual na pastagem dele. Aí, por algum descuido de comunicação, eu falo, não, você tem que fazer a integração. Ele deixa o projeto de intensificação para fazer algo que ele acha o que vai ser melhor e acaba não sendo melhor, não porque o sistema é ruim, mas porque ele não está preparado para executar. Então, tudo isso que a gente pode levar para uma propriedade, para a realidade, eu acho que a gente tem que ter essa cautela, né? Questão de nutrição tem isso, nós estamos vendo aí, nesse momento, Riba, muita gente usando alimentos, é ótimo usar alimentos, mas ele poderia estar tendo o mesmo resultado usando uma mineralização um pouquinho mais sofisticada, com um custo mais barato e um resultado similar. Então, é uma questão, de novo, é uma questão orçamentária. São tudo atendimentos que eu acho que a gente pode fazer para melhorar a eficiência econômica do produtor. Quanto mais eficiente ele for do ponto de vista econômico, mais acelerado vai ser a implementação de um projeto que todo mundo deseja, né? Nós queremos aí que ele ganhe E dinheiro para cresça, ficar na né? atividade, nós queremos que aumente a produção, então isso vai, como é que fala? Favorecer a sociedade, que vai ter mais carne disponível, nós queremos que proteja o ambiente, então tudo que envolve toda a discussão moderna que a gente tem hoje em termos de produção, ela passa pelo aumento da produtividade. Nós temos que focar nisso. Perfeito. Ó, eu dá vontade de chorar aqui, ter que cortar essa conversa, porque eu já falo mais que a boca ainda, né? O Maurício gosta de falar e é um sujeito que eu Né? bebo da sabedoria dele mesmo, formado, Eu falo muito. falar, formado, como ele citou, é um engenheiro agrônomo, né? Formado na melhor faculdade de agronomia do mundo, né? Como eu costumo dizer, né? Uma das três maiores do mundo. Do universo, do Né? universo. E que comanda aí agora a Atenago, e começando esse trabalho muito legal, muito bacana aí com a Revenda, que é a base aqui da nossa plataforma, a plataforma Agro Revenda. Eu queria agradecer demais aí o tempo que você perdeu comigo aqui, mas eu gosto, eu sempre digo que jornalista, todo jornalista é ignorante, né? A diferença é que tem os que querem aprender um pouquinho e os outros que não querem aprender nada. Eu estou sempre aprendendo a te ouvir, tá, Maurício? Tomara que eu te encontre mais vezes aí, como a gente às vezes tromba, e volta aqui quando tiver em outros estágios do trabalho, para a gente contar para o pessoal da revenda. E queria saber também se, por enquanto, é um trabalho fechado, ou se tiver gente interessada que possa fazer contato contigo. Não, Ribas, se tiver interessado, entre em contato. Aliás, esse tipo de projeto ele só dura se a gente conseguir colocar escala, senão Ah, começa a ficar perfeito. muito caro, né? Quando a gente consegue colocar escala, ele acelera, a gente consegue atender de forma mais eficiente e vai ser um prazer. Pode entrar em contato aí com a gente que a gente conversa direitinho. Só queria te fazer uma correção, não perdi Ah, tempo nenhum aqui. Isso aqui é um investimento, um prazer enorme. obrigado, querido. E esse negócio da ignorância, tentar aprender, não é exclusividade dos jornalistas. Todos nós Ah, somos assim, né? graças a Deus que a E, gente pode, né? e, e até um depoimento que eu queria dar, né? Eu aprendi muito com as últimas 12 edições do Rally da Pecuária, né? A gente aprende muito quando a gente escuta quem está fazendo, né? Eu acho que esse é um problema hoje moderno. As pessoas têm muitos dados, muitas informações e acham que isso é conhecimento. Não é conhecimento ainda. Pode virar se você Ah, tiver a humildade de falar com quem está executando. Então, acho que essa é uma disciplina boa aí para nós todos, né? oh, que maravilha, para todos mesmo. E, aliás, também vou chamar o Maurício também para falar desse maravilhoso Rally da Pecuária, que é um levantamento de muita informação sobre o que acontece de realidade na pecuária, na fazenda, transmitido direto por quem executa o trabalho na fazenda. E isso realmente é muito importante. Maurício, super obrigado. Eu vou colocar na chamadinha da entrevista, quando tiver editado, o contato lá para o pessoal que quiser conversar com a Tenago, quiser conversar contigo e sua equipe, tá bom? Beleza, Riba. Muito obrigado aí pela conversa. Um ótimo bate-papo aí que nós tivemos aqui. Obrigado para mim, eu sempre acho quando é com você. Obrigadão, até a próxima, tá? Até a Tchau, próxima. tchau, querido.